Olha só quem voltou para conversar um pouco mais com vocês, certo? E antes de eu começar aqui o tema, gostaria que vocês pudessem, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com a galera e também se inscrever no canal. Bom, é o seguinte, eu vinha pensando sobre jogos de videogame, E hoje em dia todo mundo tem uma oportunidade de jogar um jogo de videogame. E por incrível que pareça, existem pessoas que formam as suas famílias, têm filhos e filhas, pode ser que ao mesmo tempo os filhos ou as filhas não queiram jogar videogame, mas sempre vai ter aquela alternativa de jogar um jogo de videogame com o seu filho ou com a sua filha, que são jogos focados para o público infantil. E existem jogos que são focados nesse público, existem jogos que traz a parte de você pensar junto com seu filho, de você jogar, E existem vários jogos, Por exemplo, quando a gente fala jogos infantis que é para os nossos baixinhos, Ou para as pessoas que não podem jogar jogos violentos, temos que falar da Nintendo, que tem os jogos do Mario, que tem o Mario Party, Mario Kart, Mario Wonder, Mario RPG, ou o jogo do Yoshi, ao mesmo tempo também, no meio do caminho, quando eu falo de Mario Party, Mario Kart, por aí vai, você pode jogar junto com seu filho, de você jogar ali quem ganha primeiro, existe toda uma felicidade, e a Nintendo faz questão disso. Se você for pesquisar um comercial na Nintendo, ela faz questão de mostrar a família jogando um jogo do Mario Party. Lembrando que o jogo do Mario Party tem vários minigames no meio do caminho, e pode ser que você perca, pode ser que você ganhe. Lembrando muito bem que você tem que ensinar ao seu filho como ganhar e como perder, aceitar as coisas, as diversidades, E por aí vai. Mas é muito interessante ver que a Nintendo faz isso periodicamente, todo ano tem um jogo ali que é para todo mundo, é um jogo de família, é um jogo para você jogar junto com seus filhos, E a Nintendo tem isso, por conta do Nintendo Switch, que você compra o controle lá e você pode jogar você, a sua esposa, os seus filhos, jogar o Mario Party, jogar o Mario Kart, e isso é muito interessante porque traz aquele momento familiar de você dar risada, de você zoar, ao mesmo tempo zoar, fazer as brincadeirinhas, entre família, porque isso é super interessante, isso é legal e é a essência que eu vejo na Nintendo, Pode ser que tem gente que não concorde comigo, mas a Nintendo só faz isso, jogos para a família, mas tirando os jogos para a família, tem os jogos adultos? Tem, mas eu vejo que a Nintendo faz isso, porque assim, o comercial vende isso. Quando a Nintendo decidiu criar o Nintendo Switch, depois veio o Nintendo Switch 2, ou até então o Super Nintendo, o Nintendo 64, ou o Wii, o Wii U, eles traziam para você a parte família, de você brincar, de você se divertir, de você chamar, ou até então um amiguinho, um amiguinho do seu filho, da sua filha, para se divertir, para não se estressar, porque é isso que traz a essência de jogar videogame em família, certo? E também, quando a gente vai ver, e eu acho que eu vou trazer aqui uma polêmica muito grande, que foi, eu acho que foi do The Game Awards de 2023 ou 24. Não, acho que foi 2024. Tem um jogo da PlayStation, tá ali, meu PlayStation 5. Tem um jogo da PlayStation que é o jogo do Astrobot. E as pessoas falam que é o Astrogot, porque ele ganhou o Game of the Year. E o Astrobot, ele é um jogo muito Mario-like, A forma como que o jogo foi concebido, a forma como o jogo traz essa experiência familiar, traz essa experiência especialmente para as crianças. É um jogo single player. Eu já joguei o Astrobot e não tinha jogado o Astro Playroom, que traz aí as funcionalidades do controle, de você navegar dentro do PlayStation com coisas mais bonitinhas e você controla um robozinho, certo? Mas o Astrobot era um jogo muito diferente, que você salva pequenos personagens, que lembra personagens que você já jogou de outros jogos,
que ao mesmo tempo você tá montando ali o PlayStation 5, que seria a sua nave. E o Astrobot, gente, ele é um jogo por fases, jogo de níveis, pode ser que esses níveis sejam difíceis ou não. E eu entendo que existe uma polêmica ao redor do Astrobot, porque ele ganhou o Game of the Year daquele ano e as pessoas não concordam até hoje. Eu entendo, e se a gente for falar de polêmica sobre Game of the Year e por aí vai, a gente vai se alongar bastante, mas o Astrobot, ele traz isso, ele traz essa essência, né? Essa essência de que, assim, os jogos são feitos para se divertir. Entendo que o Astrobot não é um jogo para todo mundo. Eu não gostei do estilo do jogo, eu queria que fosse isso, que fosse aquilo. Mas se você for falar um pouco de Astrobot, de pessoas que já jogaram, que pode ser youtubers, influencers e por aí vai, pessoas que já têm filho, eles falam que o Astrobot trouxe uma essência diferenciada, que até então o filho daquela pessoa está jogando aquele jogo, porque o jogo não é tão difícil assim. É um jogo fácil até certo ponto, porque existem níveis de desafios ou não, mas é um jogo que vale a pena jogar. Então a PlayStation fez questão de fazer um jogo desse jeito, um jogo experimental, que tem características de Mario, de níveis, de divertimento, de você jogar com a família e fazer 1001 coisas, né? Eu não sei muito bem se existem jogos desse tipo em Xbox, né? Eu vou falar aqui pra vocês que eu não sou uma pessoa que tem um console do Xbox, mas se tiver jogos que traz essa essência de você jogar com a família, pode falar aqui tranquilamente nos comentários, porque assim, gente, eu não manjo de Xbox, mas ao mesmo tempo eu fico intrigado como as empresas fazem questão de trazer esses jogos interessantes, né? É lógico, temos que bater palma para Nintendo, que ela tá lá, traz os jogos de família, traz os jogos de divertimento. Lembrando que jogar videogame é para você se divertir, é para você embarcar naquela história do começo ao fim. Pode ser que a história não seja aquela história maravilhosa, mas você está embarcando naquela história. E jogos família é diferente, porque são jogos que traz um temazinho mais fácil de entender, que é de amizade, de amor, de você cuidar do outro, de você salvar o outro, de você ser aquele super amigo. Mas essa é a essência que eu vejo na Nintendo. Quando você for ver um comercial da Nintendo, eu já falei aqui pra vocês, e vou reiterar. Por acaso, se você for ver um comercial da Nintendo, do console ou de algum jogo, sempre vai ter família, pessoas. Pode ser amigo, amiga, amiguinho, amiguinha, não importa. O que importa é um jogo família. E assim, eu gostaria muito que no futuro, né, as empresas, não importa qual empresa, não importa se você é fanático por uma empresa ou outra, né? Porque fanatismo não vale a pena. E eu não sou fanático, né? Tudo bem que eu comecei a jogar a partir do PlayStation, minha plataforma é o PlayStation, mas não importa o seu fanatismo de qual plataforma. O que importa é, as empresas também têm que fazer jogos família. Eu entendo que tem jogo de corrida, tem jogo de lutinha, tem jogo sei lá o que do sei lá o que, tem jogos plataforma, que é Tartaruga Ninja ou até então Marvel e por aí vai. Existe o Marvel Cosmic Invasion, que também você pode jogar junto com seu filho ou filha que gosta de um personagem da Marvel. Também tem os jogos do Tartaruga Ninja, né, que também traz essa coisinha de nostalgia, que é um jogo 2D, bem facinho de jogar, mas ao mesmo tempo eu torço para que no futuro, um pouco mais à frente, né, pode ser esse ano, ou ano que vem, ou por aí vai, de trazer esses jogos família, de você jogar com seu filho, com a sua filha, ou com a família toda, porque isso é interessante, traz uma parte de se distrair com a família, de você dar risada, de você ficar junto. Ao mesmo tempo pode ser que canse um pouquinho de ficar jogando
jogando, né, toda hora, mas é interessante porque você tá criando ali memórias, né? E assim, gente, vale muito a pena jogar jogos de família. Eu entendo que tem jogos para adulto, tá? Jogos para adulto, é lógico que o seu filho e sua filha não vai querer jogar, né? Se eles forem menor de idade. Mas se você for pesquisar bem a fundo, existem jogos para eles, certo? Para a família toda, para os amiguinhos e por aí vai. Isso é muito legal e vale muito a pena. Quando eu era criança, eu sempre joguei videogame com os meus irmãos, a gente sempre se divertiu. Lógico que existiam as brigas no meio do caminho, porque eu sou mais novo, então por aí vai. Mas era divertido, era legal, porque você dava risada. Muitas vezes vinha um primo meu ou um amigo, a gente dava risada, né? Porque a gente se zoava e era interessante, a gente dava risada. Então, assim, jogos de família é interessante e eu incentivo isso aí a você a dar uma pesquisada, a ver qual jogo é de família para você jogar com a sua família, tá bom? O assunto fica por aqui. Eu entendo que você vai ficar com saudade de mim, mas calma que eu estarei voltando daqui a pouquinho, tá? Pode ser amanhã ou um pouco mais pra frente, mas eu estarei voltando, ok? E é isso, um grande abraço e não se esqueça de pesquisar jogos de família para você jogar junto aí com seus filhos, com seus amigos e por aí vai, tá bom? É isso, um grande abraço e fui!